2007 para os Estados Unidos, onde você cursou a disciplina de fotografia, né? E no seu site, na sua biografia, você diz que o que mais impressionava nas aulas de fotografia era a possibilidade do erro. Como é que é isso? Então, assim, primeiro para se despertar, né? E o que é isso que tem essa possibilidade do erro que você disse que foi tão importante, né, que a fotografia tem? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. Obrigado a vocês. Então, essa coisa do erro para mim é muito séria, porque eu sou filho de pastor batista e cresci numa família evangélica, fundamentalista, da década de 80, assim, antes da teologia da prosperidade. Então a coisa era muito séria. E aí também no site, só usando o texto que já que você puxou ele, então eu até brinco, né? Eu falo, até os 16 anos a minha vida se resumia a certo e errado, né? Porque isso se misturava tanto nessa vida social, né? Que era a escola também, mas a escola também tem o certo e o errado muito forte, né? Então eu tinha, mas o mais forte que era dentro de casa e na igreja, que era uma coisa que se misturava muito, né? O que era igreja, o que era família, né? E o que era sagrado e o que não era. Então nisso tudo a coisa era muito certo e errado, deu certo e deu errado. E junto com isso eu fazia um curso técnico de mecânica. Não sei se vocês sabem, assim, mas na mecânica tem uma coisa de, quando você faz as peças, né? No curso você faz uns exercícios de fazer peças no torno mecânico, na fresa e tal. E quando você comete algum erro, que você está fazendo uma peça e é um erro que não tem retorno, você fala que você matou a peça. Não preciso nem te dizer que eu só matava as peças. A ponto do meu professor de solda mecânica, de solda elétrica, eu não esqueço que a solda elétrica ela usa um eletrodo e você tem que dar um toquezinho assim para abrir o arco. Eu era tão bom nisso que o meu professor me perguntou um dia se o meu óculos não estava errado. Meu filho, você tem certeza que seu óculos está certo? Porque você não consegue abrir esse arco nunca. Então, assim, o caminho para errar. Era tudo muito contra o erro era muito perigoso. Não podia errar. Né? Era erro um atrás do outro. Aí quando apareceu essa possibilidade do intercâmbio, eu fui, né, eu fui fazer o último ano do segundo grau e lá eles chamam de high school, né? E já funciona meio parecido com a nossa universidade. Você tem disciplinas obrigatórias e você tem optativas. E assim, você tem que fazer uma disciplina dentro da área de arte. Você escolhe qual. E eu escolhi fotografia. Eu costumo falar com a galera que, assim, hoje em dia a gente está acostumado com muita imagem, né? Eu tenho talvez umas 5 imagens da minha infância. A gente não tinha grana, a gente não tinha essa relação com a imagem, com produção de fotos, com ter câmera, né? Não tinha isso. Mas então eu fui fazer fotografia. E aí, num exercício de autorretrato, era fotografia analógica, então você tinha que colocar a câmera e fazer sem ver, né? Não tinha como você ver. E aí, num exercício, eu fiz uma foto de autorretrato e eu cortei a minha cabeça. E na hora que eu mostrei para o professor, eu falei, saiu errado. Não, saiu errado por quê? Eu falei, porque eu cortei a cabeça, né? Então, né, para mim era muito óbvio. Eu falei, mas funcionou muito bem, né? Foi interessante um autorretrato sem cabeça. E pode, né? Se funcionou, não é erro, né? Então deu certo. Aí tive uma epifania quase, né? Nossa, eu posso errar, cara. E aqui eu estava o erro incentivado, né? Mesmo que é boa. Então, daí eu me apaixonei pela fotografia. Acho que foi isso foi o que mais me chamou a atenção. E também o fato de que a máquina, ela meio que legitima certas ações, assim, também, né? E ela te dá a possibilidade de poder fazer coisas que
sem ela você não poderia. Por exemplo, num casamento, né? Todo mundo tem o seu lugar certinho, menos o fotógrafo. O fotógrafo pode andar para cima e para baixo, tá tudo certo. Pode subir no altar, pode fazer. Ela legitima você. E você falou que eu vi nos seus textos, tinha uma timidez que não tinha dificuldade para as pessoas. Então a fotografia te dava um escudo, né, que te permitia. E me obrigava a ir também, né? Porque eu também tenho essa coisa de vou fazer, eu tenho que fazer, né? Então eu gostava de fotografar gente, então eu tinha que dar um jeito de chegar nas pessoas. E a máquina, a fotografia me ajudava a ter essa desculpa para chegar nas pessoas. E com isso eu fui perdendo a timidez. Ainda me acho tímido, mas bem menos. Bom, então aí você volta para a Vitória em 89, cursa jornalismo e publicidade. Tento. Tento, não consegue. Em 92, então, volta para Nova York e fica 3 anos estudando fotografia lá no Centro Internacional de Fotografia, ICF. Você disse o seguinte: perambulei pelas ruas de Nova York para aprender a fotografar, olhar e ver. Como é que é isso? Como é que a gente aprende a fotografar, aprende a olhar e aprende a ver? Né? E como foi isso para você, assim, lá? Eu acho que cada um tem um processo, né? Eu não acredito que eu possa ensinar alguém a fazer isso mesmo. Mas o que é isso, aprender a olhar? Porque a gente sempre está olhando, isso a gente está dentro, ser homem é olhar. Mas na fotografia parece que tem que ter um aprender a ver. Assim, isso é meio complicado, né? Porque, bem, vou usar minha biografia aqui para poder tentar te responder. Quando eu fui para esse ICP, que é o International Center of Photography, ele é meio que a meca do ensino de fotografia em Nova York. E eles também têm um espaço de exposição. Então, o Salgado, por exemplo, expõe lá. Né? Quando ele expõe, em Nova York, pelo menos até 20 anos atrás, ele expunha lá. Né? E grandes fotógrafos dão aula lá. E é uma aula, é um centro de uma tradição modernista assim, da fotografia. Né? Esse entendimento do fotógrafo que recorta o mundo, e que tem um olhar próprio, autoral, né? Tem essa ideia do autor ali. Então, existe uma tradição ali dentro. Existe uma tradição modernista, assim, desse tipo de fotografia, que pode ser chamada de autoral, mas também pode ser chamada de fotografia documental ou documentária. Mas o que jornalismo, assim? Namora com o jornalismo, beira o jornalismo, mas não tem a intenção de ser essa coisa do flagrante e tal. Tem muito do autor, né? Tem muito do fotógrafo se colocando, né? Que é mais ou menos o que o Cartier-Bresson vai fazer. Né? Ainda no começo, na primeira metade do século XX, ele vai dizer, ele vai montar a Magnum, ele, o Capa e mais um outro cara que eu esqueço o nome, mas que eles vão dizer, vamos montar a Magnum, vamos montar essa cooperativa para a gente ser dono do nosso negativo, porque antes a gente ficava dando negativo para os outros, né? Para o cliente. Nessa ideia de que principalmente, a fotografia é principalmente esse olhar do autor. Então tem essa tradição ali, sabe? Dentro do ICP, e existe essa tradição no mundo, né? E existe esse cânone, né? Existe esse Olimpo dos mestres e tal. Então quando eu falo de aprender a olhar e aprender a ver, também era nesse sentido de estar entrando nessa tradição e estar conhecendo essas pessoas que fotografavam e também começar a tentar ver o que eu, Tom, vejo que é diferente do que Fernando vê vendo a mesma coisa, né? E o que é fotografar isso, porque você olhar uma coisa é diferente de ver, né? Eu, por exemplo, todas as vezes que eu e Simone a gente vai ver apartamento assim, né? Ela volta e fala, você viu tal coisa? Não. Eu mudo as cores da casa, eu volto achando que a sala era verde, a sala era outra cor. Eu invento coisas na minha cabeça.
Então eu olho, mas eu não vejo, ou vejo outras coisas. Né? Tem um fotógrafo chamado Gary Winogrand, que é um fotógrafo americano, que ele falava que ele fotografava para ver como as coisas são fotografadas. É que tem um olhar próprio de ver a fotografia, né? Assim, Exato, porque olhar a fotografia na não é perspectiva da fotografia. Né? Ela é bidimensional, né? Ela é um objeto. Se ela é preto e branco, ela vai interferir nas cores. Se ela é colorida, ela também vai interferir. Ela é esse recorte de algo que está assim, né? Então, a fotografia não é o real, né? E não é eu estou mostrando o que aconteceu. Bem, você está mostrando alguma coisa. Eu acho que a fotografia, ela cabe, ela tem uma vicissitude muito grande, porque ela pode ser também essa fotografia documental, né, de Sim, efetivamente retratar ela o pode real. representar, né? Mas ela, para mim, ela é muito, cada vez mais, ela é mais representação do que qualquer coisa. E como representação, ela não é, não é? Porque se ela for, ela não pode ser a representação. Entende? Ele se enveredou numa coisa de fotografia mais artística, né, e de identidade, assim, uma fotografia. Suas fotografias, depois a gente pode até ver, Sim. são bastante trabalhadas a coisa da composição, né, me parece. Assim, ela não quer retratar a realidade, mas usar a realidade para fazer composições de imagem. Isso. Né? Então eu acho, até eu estava olhando suas fotografias e pensei, pô, é concretista, não é assim? Porque tem as linhas geométricas, né, a composição, não tem gente, praticamente. Tem né? pouquíssima gente. Agora eu estou começando a fotografar gente. Se coloca problemas, né? Eu vi que você se coloca, por exemplo, as toquiotas, fotografar só à noite. Isso. Então, quer dizer, é o próprio do concretista isso, né? Se colocar dificuldades, se colocar tarefas para cumprir. Né? O Cabral ele é um poeta que ele se impõe um monte de regras, como você falou na sua entrevista, para poder não deixar solta a coisa. É o resquício lá da Igreja Batista, né? Só pode, né? Mas então essa fotografia é muito artística nesse sentido, né? Que ela é um objeto, ela não quer retratar a realidade, assim, mas há outras possibilidades de fazer retrato também. A fotografia cabe nisso. Sim, cara. Não é o seu barato, mas... Não, eu não acho que... Eu entendo que a fotografia ela tem várias funções, né? Ela não é de um campo específico, né? Tanto que lá na UFES mesmo, né? Se você pega uma disciplina de fotografia na comunicação, ela vai ser completamente diferente da mesma disciplina que você vai pegar no design, que você vai pegar em artes, ou se você fosse pegar na física ou na história, né? Cada um vai usar a imagem como quer, né? Eu acho até que o jornalismo cada vez mais a fotografia funciona menos no fotojornalismo. Né? Eu entendo que o fotojornalismo está passando por uma crise, assim, né? Como usar essa imagem, né? Porque essa imagem cada vez mais, essa arte fotográfica, cada vez mais ela é menos crível. Acho que cada vez mais, eu pelo menos cada vez mais acredito menos na fotografia. Enquanto documento de realidade. Enquanto alguma coisa que queira me dizer que queira trazer uma verdade absoluta, ou que queira me dizer, isso aconteceu assim. O trabalho do Sebastião Salgado, esse êxodo, né, que mostra todo esse deslocamento, né, isso tem uma história aí por trás, né, assim, tenta retratar uma realidade. Mas você vê que o trabalho do Salgado, eu acho o trabalho do Salgado muito rico, assim, né? Eu gosto do trabalho do Salgado. Eu só entendo que o trabalho dele está num lugar que às vezes as pessoas tentam colocá-lo em outro, né? As pessoas falam muito dele como artista, né? Eu não acho que ele é artista. Eu acho até mesmo as coisas que eu já ouvi dele falando, ele dizendo, não, eu não sou artista, né? Eu sou fotojornalista, eu sou documentarista. Mas mesmo as imagens dele tem essa coisa, a coisa que o Benjamin fala, que
que o Benjamin tem aquele texto, Pequena História da Fotografia, que é de 36, eu acho. E ele fala isso, né? Que cada vez mais a legenda vai fazer parte da imagem. Cada vez mais eu vou precisar da legenda. E o Salgado sabe isso e ele usa isso muito bem, né? Tanto que os livros dele vêm com encarte, com textos explicando tudo aquilo ali, porque só a imagem ela não dá conta, né? Tem essa coisa de que, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ixi, eu acho isso uma furada. Acho uma furada. Assim, eu não troco um livro do Saramago por uma foto do Salgado. Do mesmo modo que eu não troco uma foto do Salgado por um livro do Saramago. São coisas distintas, né? Elas podem conversar, elas podem estar juntas, elas podem dialogar, mas eu não entendo porque uma substitui a outra. Não cabe na minha. Para mim é que nem falar, sei lá, sabe assim, são coisas tão distintas, né? Não parece que dá para separar uma coisa da outra. Nós já estamos aqui muito bem. E, Tom, assim, o que se aprende num curso de fotografia? Assim, você foi aluno, você foi aluno lá e é professor também, né? Quase. Porque, assim, minha curiosidade é assim, o que é saber fotografar? Porque hoje em dia a fotografia se popularizou tanto, né, com a coisa dos celulares, né? E assim, então todo mundo é fotógrafo hoje em dia. Eu vou voltar para a né? Aí eu queria assim, saber o que é saber fotografar. Assim, no sentido que você então disse que perambulei pelas ruas para aprender a fotografar. Dentro daquele, de novo, dentro daquela tradição que acredita que é possível que o fotógrafo, que eu cada vez mais acredito menos nisso. Essa é a minha questão. De saber fotografar? De que alguém sabe fotografar, de que alguém não sabe fotografar. Eu não acredito muito nisso, não. Acho que todo mundo sabe. Todos os homens são fotógrafos, para o Jean Boyce. Pode ser. Todos somos fotógrafos. Porque o Benjamin, estou voltando a esse texto do Benjamin, eu adoro esse texto do Benjamin. Ele fala isso, se não me engano, é um Mulholland que fala que no futuro o analfabeto vai ser aquele que não sabe fotografar. Isso, década de 20, por aí. Né? Aí o Benjamin fala, já foi dito que no futuro analfabeto será aquele que não sabe fotografar. Mas o que dizer daquele que não sabe ler a sua própria fotografia? Então, eu acho que fotografar todo mundo sabe, bicho. Qualquer um. Porque antes a gente ainda tinha esse problema do domínio técnico, né? Eu precisava saber como o diafragma funciona, como o obturador funciona, para eu conseguir tirar uma imagem daquela porcaria daquela câmera, porque senão eu queimava o filme, né? Hoje eu não preciso disso. Você pode, não que você não... então você não precisa... Sim, se você vai ser um fotógrafo, o Rafael ele precisa saber o que está acontecendo com aquela câmera, não dá para ele botar aquele troço ali e vai funcionar. Mas eu não posso dizer que você é menos fotógrafo que o Rafael, que eu. Você não usa a máquina para gerar fotografias? Então, para mim, você é fotógrafo. O que se aprende num curso de fotografia vai depender do curso, né? Quando eu dava aula no Base 40, o curso era voltado para você dominar a câmera. Então era diafragma, velocidade, ISO, velocidade de campo, blá, blá, blá. Eu nunca dei aula, nunca ensinei composição. Eu acho um saco ensinar composição. Eu acho estranhíssimo eu pegar um retângulo e dizer para todo mundo que tem que dividir esse troço em 3 partes assim, onde você tiver os pontos fortes vai ser a região de mais interesse da imagem, então coloque o seu assunto aqui. Se o Bresson fizesse isso, a gente não teria várias grandes fotos do Bresson que são nada disso. Se o Kubrick fizesse isso, a gente não teria várias coisas que o Kubrick faz, que é botar o assunto exatamente no meio, no bullseye, né, que eles falam, no ponto central. Eu sei que funciona,
Mas eu só não acho que eu tenho que carregar essa regra comigo. Os 10 mandamentos funcionam para muita gente, eu tô fora, eu não quero isso. Mas aí é aquela coisa que a gente volta lá no início. O errado também funciona. Então, mesmo fora desse padrão que você falou aí, às vezes funciona muito bem. Exatamente, por isso que eu particularmente nunca ensinei composição. Eu até falo disso, mas eu não forço isso, sabe? Não, tem que fazer isso, porque o horizonte está torto. Gente, eu tenho dificuldades de não xingar, né? Então, se em algum momento eu soltar uma palavra, eu não peço desculpas. Mas assim, né? O horizonte está torto. A questão técnica. Então, eu entendo que a técnica ela vai vir a partir do que eu preciso. Então, eu preciso, a hora que a gente for ver fotos, né? Fotografar à noite tem que ter um ISO alto. Então, eu vou aprender essa técnica, né? Eu vou aprender o porquê dessa técnica e para que essa técnica. O que para mim não cabe muito é você aprender a técnica para você saber e eu não sei, eu acho que eu posso até estar errado, não tem problemas, talvez eu esteja errado, talvez daqui a 5 anos, talvez amanhã você descubra que eu falei um monte de merda, tudo errado. Mas eu gosto mais, assim, eu estou dando aula na UFES há 3 anos só. Eu dei aula antes de fotografia muito tempo, mas era essa aula que era para isso, era para dominar a técnica. E era o que os alunos queriam. Hoje na UFES, cada vez menos eu ensino técnica, a priori. Eu tento passar textos para as pessoas pensarem na fotografia, o que ela está... E como ela está dentro do campo da arte, que é uma outra onda, né? Todas as práticas de apropriação, né? Que vários artistas já não trabalham fotografando, eles já trabalham de imagens que já estão dadas no mundo, já estão colocadas no mundo. Vários artistas não se entendem fotógrafos e usam a fotografia. O Lang não se entende fotógrafo, né? O Lang se entende pintor, ele usa fotografia. O Lincoln usa fotografia. Você tem vários usos, né? Mas só tentando terminar de responder. E aí, o que eu vejo hoje com os alunos é que quando eles trazem a questão que eles querem trabalhar e a partir das questões dele a gente vai resolver a técnica para aquele trabalho, me parece que eles aprendem mais. Assim, porque a coisa... É concreta, né? Não é abstrata. Né? E não é assim, cada um tem um tesão, né? Cada um tem uma vontade diferente. Então eu acho que eu contribuo mais. Talvez se fosse um curso de fotografia como o curso da UVV, são 3 anos só estudando fotografia, aí talvez caiba você ter uma disciplina para você ficar enfurnado dentro do laboratório preto e branco. Isso sou eu, tá? Não estou dizendo que tem que ser assim, não. Transformação da tecnologia analógica para digital facilitou essa questão da técnica totalmente, né? Porque as coisas são automatizadas, né? Então qualquer um é fotógrafo. Isso é diferente de você falar, então já que é assim, não precisa de um fotógrafo publicitário, não precisa mais, né? O Sagrilo não precisa mais existir. Não significa não isso. É isso, estou falando isso. Porque o Sagrilo domina a técnica que ele precisa para fotografar as coisas que ele quer. É isso que eu estou dizendo. Tem um olhar também, né? Então, Sim, acho que ele essa tem coisa de olhar, aprender claro, também que você falou aí. Claro, ele tem, mas eu digo olhar assim, fotográfico, né? essa ideia de que para eu ser fotógrafo eu tenho que dominar um monte de coisas antes de ser fotógrafo. Eu não sei, eu acho que não. Acho que fotógrafo não é quem faz fotografia. Para mim é. Então, você vai aprender o que você... Eu mesmo eu não tenho absolutamente a menor ideia de como faz uma foto de splash. Que é aquela coisa das gotinhas, né? Não sei fazer aquele troço, não precisei fazer. Ou talvez se um dia eu resolver que quero aprender esse troço, eu vou lá e aprendo. Apesar de muita gente achar que
depois dos 40 não se aprende nada, isso vai completamente. Bom, aí você volta de Nova York e vai trabalhar no Rio com fotografia, publicidade, editorial, eventos, fotojornalismo. Esse negócio do Rio foi engraçado, porque eu voltei de Nova York e vim para Vitória, né? Não tinha onde ir, né? Então eu vim para Vitória, fui na casa dos meus pais e tal. E aí eu conheci Rogério Medeiros, me apresentaram o Rogério Medeiros. Aí o Rogério me apresentou Humberto Capai. Aí o Humberto Capai viu meu portfólio e falou... tem uma coisa engraçada, que eu mostrei, a minha irmã conhecia Rogério, e ela estava tentando fazer com que ele olhasse o meu portfólio, e ele relutava, ele não queria ver o meu portfólio, porque ele falava, eu vou dizer o que eu penso. O Rogério, né? E tipo assim, ele é teu irmão, vai ficar chato, né? Ela falou, não, você pode falar, ele não vai ligar, não. Aí fui lá um dia na casa dele, ele foi me receber super bem, aí ele abriu o portfólio, olhou a primeira foto, sua fotografia é americana, né? Eu falei, fiquei lá 3 anos e meio, né? Acho que sim, deve ser, não sei. Mas por que você está falando isso? Aí ele me ensinou, me explicou, porque esse corte de plano americano muito presente na sua fotografia, né? Você não se afasta, parece que você tem medo de se afastar, você tinha que ver mais cinema, tem que ver mais pintura. Mas isso era proposital? Você sabia disso? Que sua fotografia era americana? Eu não sabia, mas era meio óbvio, assim. Se eu tivesse parado para pensar, faria todo sentido, porque aquele cânone todo lá com quem eu tive contato foram mais os americanos, né? Eu gosto muito do Bresson, do Kertész, da galera da Europa, mas eu gosto mais dos americanos, na verdade. Eu gosto mais do Gary Winogrand, do Lee Friedlander, que são os outros caras mais, com uma fotografia mais suja, assim. Aprendi a gostar. Não gostava, mas aprendi. Mas aí eu voltei, aí o Humberto viu esse portfólio, olhou as fotos, gostou muito, e falou, nossa, muito bom, mas eu não tenho nada para você. Ele já tinha uma agência, né, de fotografia. Eu não tenho nada para você, o que a gente faz para você? O Humberto, ele é absurdamente generoso, né? Ele é quase tão teimoso quanto ele é generoso, mas ele ainda é mais generoso do que teimoso. Ele falou, o que a gente pode fazer para... Tipo assim, para você ter um troço para fazer, para você ganhar um dinheiro, né? Eu estou precisando fazer umas fotos preto e branco, eu vi que você domina o laboratório, por que você não fica aí no laboratório fazendo umas fotos para mim? E aí eu consigo te pagar alguma coisa, e você sobrevive aí pelo menos enquanto a gente não acha um trabalho para você. Maravilha. Aí eu comecei a fazer essas coisas de laboratório preto e branco. E lá pelas tantas eu falei, fui para Nova York, fiquei 3 anos e meio fazendo sanduíche para aprender a fotografar, para ficar enfurnado nesse laboratório revelando foto dos outros. Não vou fazer isso não. Aí eu falei para o Humberto, olha só, eu te agradeço, mas eu não vou ficar aqui revelando tuas fotos não, cara, eu vou embora. Aí eu fui para o Rio. Aí eu falei com o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Aí ele falou, isso era 93 já. Não, 97. Aí ele me falou, eu posso te arrumar R$500 por mês. Durante 6 meses, depois você se vira. Tá ótimo. Arrumei uma república em Santa Teresa, que eu pagava 250, sobrava 250 para comer. Vamos embora. E aí eu fui para lá e eu tenho um amigo, Elton, que ele também, a gente eventualmente morou junto lá no Rio, e ele brincava que a gente era, ele falava isso dele, né? Ele falava, eu sou o mais famoso desconhecido do eixo Rio e tal. Que era isso, assim, você não conhece ninguém, né? Então é difícil você conseguir os trabalhos e tal. E na época, para mim, foi muito difícil, assim. Mostrava os portfólios, levava... Teve uma coisa que aconteceu, que eu levei o portfólio para o Extra, o jornal Extra. Na época eu falei, vou ter que virar fotógrafo, fotojornalista. Eu levei o jornal Extra. O cara olhou o meu portfólio em 1 segundo, não tinha muita coisa, mas... Se você quiser fotografar aqui, você vai lá no Maracanã, faz umas fotos de esporte e volta. E aí ele falou,
esse portfólio aqui é portfólio de Folha de São Paulo. Como se isso fosse uma coisa ruim. Então vou na Folha, né? Simples. Aí eu tinha um amigo que conhecia o editor da Folha, que era o João Bittar, na época, já até faleceu. Aí eu peguei um buzu, um ônibus, minha irmã morava em São Paulo, peguei um ônibus, fui para a Folha de São Paulo, fiquei lá na redação esperando. Aí o cara me atendeu, aí olhou as fotos, aí eu contei a história para ele. Eu falei, ó, eu tô aqui porque o cara lá do Extra falou que o portfólio era da Folha. Então vem aqui, bicho, vem aí, né? Aí ele olhou e falou, pô, fico lisonjeado que alguém acha que isso daqui é a cara da Folha. Muito legal. Mas eu tenho 39 fotógrafos. Se eu precisasse de mais um, eu te chamaria. Mas eu não preciso. Boa sorte. E era isso assim, todas as redações que eu ia era a mesma coisa. Seu trabalho é muito bom, continue. Até uma hora que eu comecei a já chutar o pau da barraca. Vou continuar como, bicho? Porque eu preciso pagar aluguel, hein? Pelo visto não tem jeito. Aí eu comecei a fotografar para um jornal de um sindicato e comecei a fazer umas coisas, cada coisa mais louca que a outra. Fotografar, nossa, muita coisa louca para pagar aluguel. Teve uma vez eu fui ver uma aula de judô no Grajaú, porque eu estava querendo aprender fazer judô. Eu não tinha um puto, não sei nem o que eu fui fazer lá. Mas eu fui. Aí o cara olhou e falou, você é fotógrafo e tal. Vai ter exame de faixa semana que vem. Se você quiser, você pode vir, faz umas fotos aí da galera e bota para vender. Porque na época não tinha fotografia digital. Estava antes dos 2000 ainda. Aí eu fui lá fotografar exame de faixa no Grajaú. Eu sei que o que eu estou falando é completamente preconceituoso, mas assim, era uma galera muito trash, assim. Era aquela coisa meio novo rico, sabe? E aí eu fiz as fotos, aí você ampliava 10 por 15, botava um quadrinho assim do lado, você ficava sentado assim do lado, meio lambe-lambe, sabe? Para os pais passarem e verem as fotos e eles passavam, fulaninho, então tá essa foto, R$10. Tá muito caro. Nossa, aquilo me dava, subia assim, eu vou mandar esse cara pegar essa foto. Mas aí com isso eu ficava nesse lugar aí, que não era um lugar legal, sabe? Porque aí imagina, aí você fica pensando, porra, eu estudei pra cacete, pensei que um monte de coisa pra ficar fazendo foto de exame de faixa de judô no Grajaú, pelo amor de Deus. E aí com isso, lá pelas tantas, o Rogério abriu uma revista aqui, chamada Século. Era só Século. Tinha o Século Diário, que era online, e tinha a revista Século. Que todos os fotógrafos eram filhos dele. Porque ele tem um monte de filhos e todos os filhos são fotógrafos. Então era ele que só fotografava o que ele queria, ele era meio que o Walker Evans da revista. E ele era meio Walker Evans. Então tinha ele, aí tinha o Apoena, tinha o Ricardo, tinha o Carlitos e tinha eu. Eu era o único fotógrafo que não era filho. E eu lembro que logo que eu cheguei, teve uma reunião, ele falou, olha, a gente aqui vai trabalhar por pauta, cada pauta a gente vai te pagar R$800. E são tantas pautas por mês. Eu fiz as contas, eu falei, esse cara vai quebrar. Ele não vai ter dinheiro para pagar. Porque ficava muito caro, sabe? Aí eu falei para ele, Rogério, diminui esse preço. Eu quero que o troço funcione. Se você me pagar isso, vai durar 3 meses. E aí ele diminuiu o preço, ele sacou mesmo que ele estava fazendo besteira. Aí a gente conseguiu, arrumou e a revista durou poucos anos. Assim. Mas aí depois eu já estava com o Humberto na usina de imagem, aprendi muito com o Humberto, porque ele domina o slide, a fotografia colorida, ele domina aquele troço. E a gente várias vezes, a agência já era, não era, eu ia dizer que a agência já era um centro, mas não era. O Humberto, ele tem esse negócio do olhar e ver, né? Então, e ele tem essa coisa da cor, a cor nele é muito presente. E eu não tinha esse olhar da cor, assim, eu pensava mais em preto e branco.
Então, às vezes, eu estava andando com ele no carro, ia fazer assistência para ele em algum trampo, assim, de publicidade, de fotografar pedra, aquelas coisas mal. Aí, quando você estava andando no carro, voltando, aquele entardecer, eu, nossa, olha essa luz. E eu não via nada. Gente, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Eu não falava para ele, né? Será isso? E aos poucos você vai aprendendo a ver. Eu acho que é isso, você fica querendo ver o que está acontecendo. E aos poucos você vai. A coisa da luz é fundamental na fotografia, né? Você vê... E eu não via isso, olha que loucura. Eu achava que fundamental era a composição. Era o que eu estava fotografando, o conteúdo, assim, não como essa luz estava seguindo e tal. E eu aprendi muito com o Beto com isso. Mas aí é curioso que você vai para Tóquio e faz uma série sem luz, no escuro. Há controvérsias, né? Não é sem luz. Ela é uma iluminação artificial, digamos assim. Vamos para Tóquio logo? Né, que assim, bom, você que manda aí, né? Não, então, essa coisa de Tóquio foi o seguinte. Porque você fala que é decisivo na sua vida de fotógrafo ter ido para Tóquio. É decisivo, Bem, não sei se todo mundo sabe, mas eu sou casado com a Simone. E a Simone já tinha feito mestrado em Tóquio, a gente já tinha ficado longe um tempão. Aí ela volta para o Brasil e aí ela consegue uma bolsa da Fundação Japão, que eles chamam de fellowship, né? Que é tipo um pesquisador convidado, que você vai para lá desenvolver uma pesquisa já pré-aprovada. E nas regras lá, nas normas, dizia, você pode trazer a mala do seu marido. E aí eu fui de marido. Eu não podia trabalhar, era proibido trabalhar. Mas a bolsa dela bancava a gente. E aí eu falei, nossa, dessa vez eu vou virar fotógrafo. Porque já, nessa brincadeira toda, isso já é 2005. Eu voltei para cá, voltei dos Estados Unidos em 93. Então já tinha aí uns 12 anos que eu só estava pagando aluguel, bicho, sabe? Você está aprendendo, mas eu sempre achava que alguém um dia ia me trazer um puta trabalho. Olha que ingenuidade. Beira burrice, assim, eu acho. Porque como que alguém vai te trazer o trabalho da sua vida? Gente, você vai ter que fazer o trabalho da sua vida, ninguém vai te dar, né? Ninguém vai chamar você e falar, Fernando, vem cá, vamos fazer um livro sobre tal coisa. Acho pouco provável. Mas eu ainda achava que isso ia acontecer. Em 2005 eu falei, não, agora eu vou ter que tomar as rédeas dessa parada e vou ter que fazer esse troço de um jeito. Como eu já tinha ido ao Japão visitar a Simone nesse período que ela estava lá antes, e quando você chega no Japão, você recebe, quando você fica lá mais tempo, você recebe um cartãozinho, um documento, né, de estrangeiro. Mas o que eu achei interessante é que o termo que eles usavam é em inglês, né? Alien card. Alien pode ser estrangeiro, mas pode ser alienígena. E eu comecei a viajar nesse negócio pensando, se eu tenho uma carteirinha de alienígena, é porque eu sou alienígena nesse lugar. E se eu sou alienígena nesse lugar, esse lugar não é a Terra, porque se fosse a Terra não seria alienígena. Então esse lugar é um outro planeta, não Terra. Então eu vou fazer. Aí quando rolou de vamos ficar um ano, eu pensei, agora eu vou fotografar esse outro planeta, Tóquio. E aí, conversando com um amigo meu, Tony Queiroga, do Rio, eu falei, Tony, vou para o Rio, vou para Tóquio. Você vai virar toquiota? Eu falei, gente, que é isso? Que isso, Tony? Toquiota, pô. Referente a Tóquio. Carioca, toquiota. Cara, você acabou de me dar o nome do meu projeto, vai ser toquiota. É isso, essa palavra é muito sonora, gostei disso. Bem, aí, antes de ir, eu entrei em contato com o Elton Pinheiro, que eu já comentei sobre ele, com o Herbert Farias e com a Márcia Latemaire, que são 3 escritores. A Márcia do Rio, que eu conhecia só pela internet, o Herbert e o Elton, que eu conhecia daqui. Falei para eles, aí eu falei com o Luiz Guilherme Santos Neves também, mas o Luiz é uma outra. Mas aí, eu falei para eles, eu vou fazer o seguinte, eu vou para Tóquio, eu vou ficar mandando, isso a internet já existia,
eu vou ficar mandando fotos para vocês. E vocês escrevam contos a partir dessas fotos. Mas não é para fazer um conto Relatando a foto. isso, não é isso. Viaja. Faz o que você quiser, menos essa onda de ficar descrevendo a foto. Não é isso. Então foi isso que aí eu fui pensando que eu ia gerar essas imagens alienígenas. Bem, beleza. Eu ficava o dia inteiro andando na rua, já estava com equipamento digital, era o meu primeiro equipamento digital, vendi meu equipamento todo, comprei uma 20D da Canon e comecei a andar na rua. E eu voltava para casa e Simone falava, e aí? Eu falei, nada. Como assim nada? Nada. Eu não consigo fotografar nesse lugar. A luz é feia, tudo cinza. Mas a câmera é digital, o que você não faz é um clique, depois você decide se presta ou não. Não, eu já sei que não presta, não tem nada na minha cabeça, não tem nada que eu olhe que eu queira fotografar, para que eu vou clicar? Era quase uma mentalidade analógica ainda. Gastar filme. Mas na realidade não era nem que eu sabia que eu não tinha que gastar filme, mas eu olhava e, gente, nada aqui me dá vontade de fotografar. E tinha essa porcaria dessa coisa da luz. Porque agora eu já estava impregnado com esse troço do Humberto, né? Que eu aprendi com o Humberto, que era ver luz. Então agora eu já sabia ver luz. Aí eu olhava e era aquela luz cinza, que troço esquisito. Até um dia que eu saí naquele horário que a gente chama de lusco-fusco, assim, né? Finalzinho da tarde, comecinho da noite. Aí eu fiz uma foto. A luz daqui é noturna, cara. Lógico, isso é uma cidade. E é Tóquio, os caras têm uma luz super pensadinha, super bonita. É claro, a cidade ela acende à noite. Eu estou procurando ela de dia, ela tá à noite. E aí eu comecei a fotografar à noite, comecei a olhar as fotos, e eu comecei a perceber que tinha uma solidão muito grande nas fotos. Comecei a perceber que tinha um vazio muito grande, que tinha uma frontalidade muito grande. Eu comecei a conversar com as fotos, assim, a ver o que eu estava vendo nas fotos.